You may be seated this morning. Podem sentar-se esta manhã. Today, I want to share with you a deeply, deeply personal story. Hoje eu quero partilhar com vocês uma história muito pessoal. The things I'm going to share today, I don't think I've ever shared in a pulpit before. Aquilo que vou partilhar convosco hoje é algo que eu creio que nunca partilhei do púlpito antes. It's an exceedingly rare thing for me to share things from my past. É muito raro partilhar momentos e histórias do meu passado. I am a person who believes many things in the past are best left buried. Eu acredito que algumas coisas que acontecem no passado devem ficar no passado. Especially those things which are painful. Especialmente aquelas coisas que são dolorosas. So it's even more rare for me to be as open, as vulnerable, or as transparent as I will be today. E é muito raro para mim ser vulnerável, transparente, como vou ser hoje convosco. I am going to talk about today overcoming the giants of rejection and inability. Eu vou falar hoje sobre como podemos ultrapassar ou vencer os gigantes da rejeição e da incapacidade. We're continuing with our series Giant Slayers, Reviving the David in Me. Vamos continuar com a nossa série de mensagens sobre os Slayers. Derrubadores, Os matadores. derrubadores de gigantes. You're doing awesome. You're doing awesome. Haven't done this for a long time. Now, we've concluded through this story that we're looking at David and Goliath from a different angle. E estamos a olhar para a história de David e Golias de um ângulo diferente. That David in the story is not you and it's not me. Que o David nesta história não sou eu e não são vocês. David is Jesus and Jesus is David. David é Jesus e Jesus é David. David is a symbol, a type, or a shadow of Jesus. David é um símbolo, um tipo, uma sombra de Jesus. And in the same way that Jesus helped young David to overcome that giant that day, E da mesma forma que Jesus ajudou David a derrubar aquele gigante naquele dia, Jesus wants to help all of us overcome the giants in our lives today. Jesus quer ajudar-nos a nós a derrubar os gigantes da nossa vida hoje. So to help you overcome the giants of rejection and inability, E então, para vos ajudar a derrubar os gigantes da incapacidade e da rejeição, I'm going to tell you a three-part story today. vou-vos contar uma história com 3 partes. The first is my part. A primeira é uma parte sobre mim, The second is David's part. a segunda parte é sobre Davi The third and final one is your part. e a terceira e última parte é a vossa parte. So let's begin with my part. Então vamos começar com a minha parte, Part 1. a parte 1. In September of 1964, my family left Portugal in search of a better life. Em 1964, a minha família deixou Portugal e foi para Joanesburgo à procura de uma vida melhor. My dad, who is right there, O meu pai, que está presente aqui conosco hoje, and my mom, who is here and here, e a minha mãe, que está aqui e no meu were coração, very poor, eram muito pobres. and they left Portugal to go to South Africa because Portugal was under a military dictatorship of Salazar. E então abandonaram Portugal para a África do Sul em procura de uma vida melhor, porque Portugal vivia um momento de ditadura militar. And so I landed at Jan Smuts Airport in Johannesburg when I was all of 6 months old. E então eu cheguei ao aeroporto em Joanesburgo com 6 meses de idade. And we entered into a country that was dominated by a philosophy called apartheid. E chegamos a um país que era dominado pela filosofia do apartheid. And everything was foreign to us. E tudo era estranho para nós. We had no idea really what awaited us as a family. Não fazíamos a ideia daquilo que nos esperava como família. Now, what most people don't know is that the apartheid regime of South Africa divided all people into categories. E o que muitas pessoas não sabem ou não conhecem é que o apartheid dividia as pessoas em categorias, According to your race or your color. de acordo com a tua raça ou a tua cor. At the bottom of the ladder were those who most people refer to, the black people, who they refer to with the derogatory name of Kafir. E as pessoas que estavam no fim dessas categorias eram as pessoas de raça negra, que eram denominadas como kafir, It really means one of heathen beliefs. que quer dizer aquele que acredita em coisas sobrenaturais. At the top of the ladder were the white Afrikaner or the Boer. E no topo estavam aqueles que eram os africanos ou os Boer. But what most people don't know is that near the bottom of the ladder were the Portuguese.
Mas o que muita gente não sabia é que ali a meio, nas categorias, estavam os portugueses. We were called by the Boers Nós éramos chamados pelos Boers, Seekefers os Seekefers, because we came across the sea. porque nós tínhamos atravessado o oceano. But other such beautiful names included porras, Mas outros nomes maravilhosos incluíam porras, cabbages, cabbages, pork and cheese, pork and cheese, or stinking pork and cheese, ou stinking pork and cheese, or grease balls, ou greaseballs, because most Portuguese like to have brill cream in their hair. porque muitos dos portugueses gostavam de pôr brilhantina no cabelo. My dad used to use O brill meu cream. pai costumava usar brilhantina. So we didn't speak the language, we didn't understand the system, Nós não falávamos a língua e não compreendíamos o sistema. so we didn't know what was to be done and what shouldn't be done. Por isso não sabíamos aquilo que devíamos fazer e aquilo que não era apropriado. And in those first years, we lived in really poor areas of Johannesburg because my father was slowly building himself up. E naqueles primeiros anos nós vivemos em zonas muito pobres de Joanesburgo porque o meu pai estava a construir o seu negócio. He eventually built a literal empire in the building industry. E ele eventualmente construiu um império no mundo da construção. But growing up, we went to many different schools. Mas enquanto crescíamos, passámos por diferentes escolas. You don't have to translate this. E eu não tenho que trazer. Primary schools, I.H. Harris Primary, Hillcrest Primary, Craighall Primary. High schools, Hyde Park High School, Damlin College, Witbank High School, Florida Park High School. E estas foram algumas das escolas pelas quais passaram. You might be wondering, why did you move schools so many times? E podem estar a pensar, porquê é que mudavam de escola tão frequentemente? My dad was a builder, and whenever he built something new, we'd move. E o meu pai era construtor e sempre que construía algo novo, nós mudávamos de casa. But everywhere we moved, I was a porra, Mas para onde quer que nos mudássemos, eu era um porra. and I was a victim of racial discrimination and bullying and violence. E eu era vítima de discriminação racial e de bullying e de violência. Number one, we always had the wrong uniform. Em primeiro lugar, tínhamos sempre o uniforme errado. Because we moved schools, I had the school uniform from the last school. E mudávamos de escola e eu tinha o uniforme da escola anterior e estava a usá-lo na escola nova. Until my dad could afford to buy us the new uniform. Até o meu pai poder comprar os novos uniformes. So we stuck out like a sore thumb. Então estávamos sempre na ribalta. My name was also not Joe Soap or Ricky Brown O meu nome também não era Joe Soap ou Ricky Brown, que eram nomes comuns na África do or Sul, David Smith. ou David Smith. My name was Eduardo Joaquim Caeiro dos Santos Fernandes. O meu nome era Eduardo Joaquim Queiro Fernandes dos Santos. And just like you laugh today, E então, como vocês se riem hoje, I became the object of scorn and mockery and rejection throughout my school eu fui years. sempre rejeitado e gozado pelos meus colegas de escola durante os anos todos que estive na escola. Whenever the teacher would say, "Who's new? Sempre que a professora perguntava quem é novo, What's your name?" como te chamas, I'd sink into my seat. eu ficava pequenino na minha cadeira, na My minha name is secretária, Eddie, ma'am. e eu dizia, o meu nome é Eddie, senhora. What's your full name, young man? Qual é o teu nome completo? You don't want to know. Tu não queres saber. Yes, I do. Quero sim. You don't have enough line on your page Não for há, my uma, name. não há uma linha longa o suficiente para o meu It nome. includes nesta my página. father, my grandfather, my aunt, my uncle. Inclui o nome do meu pai, do meu tio, do meu avô, de toda a gente. Number 3, I was also small for my age. E em terceiro lugar, eu era também pequeno para a minha idade. And I've always been chubby. E sempre fui assim, mais para o gordinho. And if adults can be cruel towards those who are overweight, E se os adultos conseguem ser cruéis para aqueles que têm excesso de peso, imagine what children and teens do. imaginem o que as crianças e os adolescentes conseguem dizer. And then for some reason, E depois, por alguma razão que eu my father desconheço, always chose to locate us in Afrikaner regions. o meu pai escolheu sempre levar-nos para regiões maioritariamente de africanos. He didn't like to live in the poorer regions of the city. Ele não gostava de viver nas regiões porra da cidade. And so inevitably, I was involved in fights at least once a week. E eu, inevitavelmente, estava metido em lutas pelo menos uma vez por semana. And I was constantly being beaten up. E estava sempre a levar pancada. But eventually I learned to defend myself Mas eu depois percebi como é que me podia defender, because I was more terrified of my dad than of the Boers. porque eu tinha mais medo do meu pai do que tinha dos outros meninos boas. Because if I got home and I was beaten, Porque se eu chegasse a casa e tivesse levado pancada e deixado que me dessem he would pancada, beat me twice as hard. ele ia me bater com mais força. You don't let an Afrikaner beat you.
Tu não deixas um africano bater-te. So I learned how to defend myself. Portanto, eu aprendi a defender-me. My older brothers watching online O meu irmão mais velho, que está a ver-nos online, often came to my rescue, vinha muitas vezes salvar-me. and he often saved me from a bad beating. E muitas vezes salvou-me de apanhar com força. When I graduated from high school, I was conscripted to serve 2 years in the South African Defence Force. E eu, quando graduei o secundário, era obrigatório servir pelo menos 2 anos no exército sul-africano. And there things didn't get any better. E lá as coisas não ficaram melhores. We were fighting against our northern neighbors Estávamos a lutar contra os nossos vizinhos do norte, as the South African government tried to hold on to the white rule. enquanto o governo da África do Sul estava a tentar se agarrar ao governo maioritariamente branco. 2 of our northern neighbors were former Portuguese colonies, 2 dos nossos vizinhos do norte eram ex-colónias portuguesas, Angola and Mozambique. Angola e Moçambique. So I was immediately conscripted to a special unit Então eu fui recrutado para uma unidade especial and sent off to the hot zones e fui enviado para estas zonas que eram consideradas as zonas quentes, because I understood somewhat of the language. porque eu entendia a língua. And so after 12 years of a really bad dream in school, Então, depois de 12 anos de um inferno na escola, I landed up in 2 years of a nightmare in hell. cheguei a mais 2 anos de um pesadelo, literalmente no inferno. It was 2 years of cruelty and barbaric acts on a level you will never understand. Foram 2 anos de atos barbáricos a um nível que vocês nunca poderão compreender, a não ser que tenham passado por isso. I was frequently beaten and abused by my superiors because I was the porra. Eu era frequentemente abusado e maltratado pelos meus superiores porque eu era o porra. It was said of me that I was lower than the feces of a snake on the ocean floor. Foi-me dito que eu era menos do que as fezes de uma cobra no chão do oceano. They didn't use that language. E eles não usaram esta língua assim. One time I was tortured all night long. Uma vez fui torturada a noite inteira. I was so badly disfigured Estava tão desfigurado that the next day my dad came to the unit to visit. que no dia a seguir o meu pai veio à unidade visitar-me And he walked a meter from me and he didn't recognize his son. e ele chegou até 1 metro de distância e não me estava a reconhecer. My face was swollen and my eyes shut. A minha cara estava inchada e os olhos fechados. To avoid a court martial, the ones who did that, Para evitar que as pessoas que me fizeram isso chegassem a um julgamento, they sent me off to the combat zone in Angola and Mozambique. enviaram-me para a zona de combate em Angola e em Moçambique. But before I went there, I went to a special unit called in Palabora to be trained. Mas antes disso fui para Palabora para ser treinado para uma outra unidade especial. There I met 2 other boys who were Portuguese. E aí conheci 2 outros rapazes portugueses They became my BFFs, e tornaram-se os meus melhores amigos. Johnny Paulo and Reggie Chidinga. O Johnny Polo e o Reggie Chidinga. But no sooner did we arrive at that camp, we went through something called Ruafiship. Mas quando chegámos a este campo, passámos por algo que se chamava Roy Fisher. I will Ruafiship. That's pretty good. I'm trying. Now, I won't describe what they did to us in Ruafiship Eu não vou descrever aquilo pelo qual nós passamos, because it will ruin your lunch. porque vai estragar o vosso almoço, But I'll give you just one example. mas vou-vos dar apenas um exemplo. One of the tests we had to do Um dos testes que tínhamos que fazer was to swim all 4 strokes era nadarmos durante 4... Não. We had to do butterfly, breaststroke, crawl, and backstroke. Tínhamos que fazer as 4 modalidades de natação. And we had to do that in the latrine, E tivemos que fazer isso na latrina, where all 150 men went to the toilet every day. onde os 150 homens iam à casa de banho todos os dias. In other words, we swam in Em outras palavras, nadámos. in the 12 years of school and in the 2 years of the military. Nos 12 anos de escola e 2 anos de serviço militar, I was never good enough. nunca fui bom o suficiente, I was never intelligent enough, nunca era inteligente o never suficiente, strong enough, não tinha força suficiente never capable enough e nunca era capaz o to belong suficiente and Para- to be accepted by my peers. para pertencer e ser aceito pelos meus colegas, pelos meus amigos. After the army, I surrendered my life to Jesus Christ. Depois do serviço militar, eu dei a minha vida a Jesus
This happened after my brother Tony was confined to a mental institution. E isto aconteceu depois do meu irmão Tony ter sido internado numa instituição psiquiátrica. My brother Tony suffered on levels that made my suffering a walk in the park. O meu irmão Tony sofreu a um nível que faz com que o que eu passei seja um passeio no parque. He was tender-hearted, kind, and gentle, Ele era gentil e sensível and he didn't survive the pain. e não sobreviveu à dor. He eventually died at the tender age of 39 E morreu aos 39 anos de idade. after suffering so much you will never ever imagine. E depois de sofrer tantas coisas que vocês não são capazes de imaginar. But it's in Jesus that I found peace, rest, Mas é em Jesus que eu encontrei paz e descanso, worth, and meaning. o valor e um significado para a minha vida. But my struggles with rejection and inability still continued. Mas as batalhas com a incapacidade e a rejeição continuaram. My life verse became Isaiah 40:31. E o versículo da minha vida transformou-se em Isaías 41. And against the religious establishment, E contra os estabelecimentos religiosos, against my beloved mother's desires, e contra o desejo da minha querida mãe, against my teachers and all my fellow students, e contra todos os meus professores e outros estudantes que estudavam comigo, I tattooed that verse on my arm. eu tatuei esse versículo no meu braço. And I want to read you what the verse says. E eu quero ler-vos aquilo que o versículo diz. This has become my life verse. E este é o versículo da minha vida, o moto da It's minha given me vida. strength through my years. Tem-me dado força todos estes anos. I'm going to be reading in English and from the Bible, Eu vou ler em inglês e da Bíblia, the physical Bible. a Bíblia física. Some of you still remember this. Alguns de vós ainda se devem lembrar Some of you don't even have a clue what this is. e alguns de vós nem sabem o que isto é, It's now all on here. porque agora é tudo virtual. But let's use this. Mas vamos usar a Bíblia em papel. And to use this, I need this. E para usar a Bíblia em papel tenho que pôr os óculos. Verse 29 says, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Isaiah 29 to 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. And so after the army, I gave my life to Jesus. Então, depois do serviço militar, dei a minha vida a Jesus I came to Portugal to study theology to prepare for the ministry. e vim para Portugal para estudar teologia, a preparar-me para o ministério. It took me 3 years to finish that diploma. E demorei 3 anos a concluir esse curso e a receber o diploma. But the porter came to Portugal, Mas o Porra veio para Portugal and I was an outsider. e continuava a ser considerado de fora, um estrangeiro. I was the immigrant from the country of apartheid. Eu era o imigrante do país do apartheid. And within me, I carried a lot of anger and issues. E dentro de mim carreguei muita raiva e problemas. I started dating that young lady. E eu comecei a namorar com aquela senhora ali. But in the years of Bible school, Mas nos anos da escola bíblica, I took out 3 or 4 guys, eu tive assim umas lutas com 3 ou 4 rapazes. and I was threatened every year to be expelled from Bible school. E todos os anos recebia a ameaça de que iria ser expulso do Instituto Bíblico. But after a lot of hard work and diligent study, Mas depois de muito trabalho árduo e de estudo diligente, I graduated summa cum laude and valedictorian of my class. eu graduei como o melhor da minha turma. And I went on to America on a full academic scholarship. E fui continuar os meus estudos nos Estados Unidos com uma bolsa de estudos completa. I arrived in Minneapolis, USA, and again I was an alien. E eu cheguei em Minneapolis, nos Estados Unidos, e mais uma vez era considerado um imigrante. I spoke Portuguese and Afrikaans, Falava português e afrikaans and I came from the land e vinha da terra where the global hero Mandela was imprisoned by white people. de onde o herói Mandela estava preso pelos brancos. Martha will never forget the day I got beaten up by many black people in Minneapolis because I came from South Africa. A Marta nunca se vai esquecer do dia que eu levei tanta pancada por 4 negros em Minneapolis que estavam zangados comigo por causa do Mandela estar preso. I wasn't a popular kid. Eu não era popular, I didn't have the name brand clothes.
Eu não tinha as roupas de marca, I didn't belong to the American cliques of all the rich kids. não fazia parte dos cliques com os alunos americanos que tinham dinheiro. And then the president said, well, you need a job. E o presidente disse, bem, precisas de um trabalho. And he gave me the job of janitor. E deu-me o trabalho de ser empregado das limpezas da escola. And for 2 years, my job was to clean all the toilets on all 6 floors. E durante os 2 anos que estudei nos Estados Unidos, o meu trabalho era limpar todas as casas de banho nos 6 pisos do instituto. In the girls' dorms and the guys' dorms. Nos dormitórios das raparigas e dos rapazes. But again, total devotion to the Word of God, Mas, de novo, com total devoção à palavra de Deus, hard work. trabalho árduo, I graduated 2 years later, eu graduei 2 anos depois, silver and gold. como aluno em ouro e em prata. Who's who among American students, soccer MVP and summa cum laude. Era o melhor no futebol e era o melhor aluno da turma. In 1989, Martin and I got married and went back to Africa. Em 1989, eu e a Marta casámos e voltámos à África do Sul. And not very bright, E não foi uma boa ideia. I enrolled for a master's degree. Eu fui tirar o meu mestrado. That was a good idea. Foi uma boa ideia. But I enrolled in an Afrikaans university. Mas eu fui para uma universidade maioritariamente africana. And there I was at least 15 years younger than the next student. E ali eu era 15 anos mais novo do que os outros alunos. They were all from the Dutch Reformed tradition. Eles eram todos da reforma holandesa, da tradição. And back then I was a full-blown Pentecostal. E eu naquela altura era pentecostal, mas a séria. For those of you who know church, you know what I'm talking about. Para aqueles que cresceram na igreja sabem o que é que eu quero dizer. Talk about rejection. Vamos falar sobre rejeição? But I studied hard and 3 years later I graduated summa cum laude. Mas estudei diligentemente e 13 anos depois acabei o curso, o meu mestrado, como melhor da turma. And then in 2004 I completed my doctorate. E em 2004 completei o meu doutoramento. But by then I was already a pro at dealing with rejection and inability. Mas nessa altura eu já era profissional a lidar com a rejeição e este tratamento de incapacidade que me davam. I've never thought of myself as better or brighter than anyone else. Eu nunca pensei em mim como melhor ou mais inteligente do que os outros. I'm really just an average person. Eu sou uma pessoa normal. But again, it's just the hard work, Mas é o trabalho árduo, the late nights, as noites longas, burning the candle, a queimar a vela, a queimar as pestanas, getting rid of all the hair, a ficar sem cabelo and really a lot of prayer. e muita, muita oração. And above all, God's grace and favor. E acima de tudo, a graça de Deus e o seu favor na minha vida. That in 2008 I graduated summa cum laude with distinction. Que em 2008 graduei como o melhor da turma e com honras. And my dad and my family got to see the graduation. E o meu pai e a minha família puderam ver-me graduar. That's a snapshot of my story. Isto é uma pequena parte da minha história. It's a life of struggle, pain, and suffering, Uma vida de batalha, de dificuldades, de dor, of constantly having to battle to be accepted, de estar constantemente a batalhar para ser aceite, to belong, para pertencer, to be found capable, para ser encontrado capaz de fazer as coisas, to be a part of those people who are the in people. para fazer parte daquelas pessoas que são as pessoas. But there's a world that's very cruel. Mas há um mundo muito cruel lá fora. And there's a world that's especially cruel E há um mundo que especialmente é cruel to those who are not intelligent enough, para aqueles que não são inteligentes o suficiente, to those who don't have the financial wherewithal, para aqueles que não têm os meios financeiros, to those who are overweight, para aqueles que têm excesso de peso, to those who don't look like Barbie dolls and Kens, para aqueles que não se parecem com Barbies ou com Kens, to those who battle with insecurity and complexes. para aqueles que batalham a insegurança e os complexos. The world can be very cruel. O mundo pode ser muito cruel. But let me take you to part 2 of this story. Mas agora vamos passar à parte 2 desta história. It's David's story. É a história de Davi. Now, if you remember our 2 previous sermons, Se lembrarem dos nossos 2 cultos anteriores, you remember this is the most unlikely candidate to step out and face Goliath. vocês vão se lembrar que Davi era o candidato mais improvável para lutar contra Golias. We first find mention of David's name in 1 Samuel chapter 16 when Samuel goes to visit his house. A primeira vez que ouvimos falar em Davi é na 1 de Samuel, capítulo 16, quando ele vai visitar Davi, a casa de Davi. God has asked Samuel to go anoint a new king over Israel.
Deus pede a Samuel que vá escolher um novo rei para Israel. He has rejected King Saul. Ele rejeitou o rei Saul. And he goes to the house of a man called Jesse who has 8 sons. E ele vai até à casa de Jessé, que tem 8 filhos. And Jesse immediately parades his firstborn, his brightest, best and biggest. E Jessé mostra o seu primogênito, que era o maior, o mais velho, o mais forte. And this is what we read in 1 Samuel 16, 6 and 7. E é isto que nós lemos em 1 de Samuel. If you have your Bible, open to that. Se tiverem as vossas Bíblias, podem abrir. 1 Samuel Em 1 de Samuel, 16, 6 and 7. versículo 16, capítulo 16, versículos 6 e 7. When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não consideres a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Now, next, Jesse paraded the rest of his sons. E posteriormente Jessé mostrou o resto dos seus filhos And he thought, surely it's this one and that one and that one. e pensou, de certo vai ser o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. And eventually Samuel said to him, but the Lord hasn't chosen any of these. E eventualmente Samuel disse a Jessé, mas o Senhor não escolheu nenhum destes. Don't you have any other sons? Não tens mais filho nenhum? And Jesse goes, well, yeah, I do. E Jessé disse, tenho. He's the youngest, but he's out there tending the sheep. Ele é o mais novo e está lá fora com o meu rebanho, a tomar conta do rebanho. Samuel says, call him. We're not going to sit down until he arrives. E Samuel diz, chama-o, nós vamos esperar por ele. And when David arrived, he's the youngest and he's the rejected one. E quando Davi chega, ele é o mais pequenino e é aquele que foi rejeitado. The least capable one. Who would have chosen this man to lead Israel? E o menos capaz de todos. Quem escolheria este homem para liderar Israel? But Samuel anointed him. Mas Samuel o ungiu. Now imagine what his brothers thought about that. Agora imaginem o que os seus irmãos pensaram sobre isto. Imagine what was stirring in their hearts. Imagina aquilo que estava ali nos seus The corações. Bible doesn't say this, but Jewish tradition in the Mishnah does. A Bíblia não diz isto, mas a tradição judaica diz que A Mishnah, a Mishnah diz que that all of the sons of David were from the same mother. que todos os filhos de Davi eram 7. da mesma de Jessé eram da mesma mãe. But David was the fruit of infidelity. Mas Davi era o fruto de uma infidelidade, With the consent of Jesse's wife. com o consentimento da mulher de Jessé. And that's what tradition tells us. E é isto que a tradição judaica nos conta. And that's why perhaps we understand why his brothers were always so jealous of him. E é por isso talvez que nós consigamos então compreender porque é que os seus irmãos tinham tantos ciúmes, tanta inveja dele. Why they were angered when he brought them food to the battlefield. Porque estavam zangados quando ele trouxe comida ao campo de batalha. This also explains why everybody thought, who are you? Even King Saul, Goliath, everybody. Who are you? You're a boy. E isto explica porque é que toda a gente pensava, quem és tu? Que tu és um rapaz, o que é que estás aqui a fazer? Not a single person believed that he could defeat that giant. Não houve uma única pessoa que acreditasse que ele conseguiria vencer o gigante. And perhaps the psalm that most describes the condition of David E talvez o salmo que melhor descreva a condição de Davi and a lifetime of rejection e uma vida de rejeição is Psalm 69. é o Salmo 69. I'm going to read quite a bit of that psalm. Eu vou ler um bom bocado deste And I salmo want you to be patient with that e eu quero que tenham paciência, because it's really a revealing psalm. porque é um salmo que nos revela tanto. This is where David opens up his heart, É aqui que Davi abre o seu coração, much like I did today. muito como aquilo que eu fiz hoje aqui He puts convosco. it all on the table. Ele põe tudo na mesa. And if you read that, E se lerem o Salmo it's the 69, story of a man who battled with rejection and inability his whole life. é a história de um homem que lutou toda a vida contra a rejeição If e you a have your incapacidade. Se tiverem as vossas Bíblias, Why don't you open to Psalm 69? abram no Salmo 69 And we're going to read 5 verses at a time. e nós vamos ler 5 versículos de cada vez. I'm not going to read the whole one, Não vou ler na sua but totalidade, please read it at home. mas por favor leiam em casa se I'm going to puderem. read
20 verses. Eu vou ler cerca de 20 versículos. 5 by 5. Em 5 in grupos English, de 5 in cinco. Portuguese. 5 em inglês, 5 em português. And as you listen, E ao ouvirem, listen to the pain ouçam a dor of this man. deste homem. 69:1. Save me, O God, for the waters have come upon my neck. I sink in the miry depths where there is no foothold. I have come into deep waters, the floods engulf me. I am worn out calling for help. My throat is parched. My eyes fail looking for my God. Those who hate me without reason outnumber the hairs on my head. Many are my enemies without cause. Those who seek to destroy me, I am forced to restore what I did not steal. And I'll read verse 5. You know my folly, O God. My guilt is not hidden from you. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até ao meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro e a minha garganta se abrasa. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sou forçada a devolver o que não roubei. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Then he goes on to say in verse 6, may those who have hope in you not be disgraced because of me. O Lord, the Lord Almighty, may those who seek you not be put to shame because of me. O God of Israel, for I endure scorn for your sake, and shame covers my face. I am a stranger to my brothers, an alien to my own mother's sons. For zeal of your house consumes me, and the insults of those who insult you fall upon me. When I weep and fast, I must endure scorn. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois por amor a ti suporto zombaria e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome e os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. I'll read from here and you hold on to that, Tehur. Okay. It says there, when I put on sackcloth, people make sport of me. Those who sit at the gate mock me, and I am the song of the drunkards. But I pray to you, O Lord, in your time of favor. In your great love, O God, answer me with your sure salvation. Rescue me from the mire. Do not let me sink. Deliver me from those who hate me, from the deep waters. Do not let the flood waters engulf me, or the depths swallow me up, and the pit close its mouth over me. Answer me, Lord, out of the goodness of your love. In your great mercy, turn to me. Do not hide your face from your servant. Answer me quickly, for I am in trouble. Come near and secure me. Deliver me because of my foes. You know how I have been scorned, disgraced, and ashamed. All my enemies are before you. Scorn has broken my heart and has left me helpless. I looked for sympathy, but there was none. For comforters, but I found none. Until which one? Verse 20. Okay. Até quando choro e jejuo tenho que suportar a zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Os que se ajuntam na praça falam de mim e sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti a minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face e responde-me depressa, pois eu estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me. Livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu o meu coração e eu estou em desespero. Supliquei por socorro e nada recebi, por consoladores e a ninguém encontrei. Amen.
Now, I want you to pay special attention to a verse that he wrote there. Agora eu quero que prestem especial atenção a um versículo que está aqui escrito. He said, I am a foreigner to my own family, a stranger to my mother's own children. Ele disse que eu era um estrangeiro na minha própria terra e um desconhecido para a minha própria família. Now, this is very revealing of the Jewish Mishnah. Isto é muito revelador do Mishnah judaico. The Hebrew word used there for stranger is the word bastard. E a palavra que é utilizada para estranho aqui é a palavra bastardo. It means one born out of wedlock. Quer dizer nascido fora do casamento. And so here's a clue as to why his brothers rejected him. E aqui temos uma pequena peça do puzzle que nos mostra o porquê que os seus irmãos o rejeitaram. Read the rest of the psalm at home Leia o resto do salmo em casa and other psalms like it. e outros salmos como este. And you'll get the impression of a man who was constantly battling to be accepted. E vão ver a imagem de um homem que estava constantemente a lutar para ser aceito. A man who spent much of his life on the run, Um homem que passou muito da sua vida a fugir, hunted by his own people. Perseguido pelo seu próprio povo. His own king wanted to kill him. O seu próprio rei o queria matar. He hid out in caves. Escondia-se em cavernas One time he made himself like a madman to live among his enemies. e uma vez transformou-se em um homem louco, fingiu que era louco para viver junto dos seus inimigos. He was the outcast, Ele era aquele que era posto de parte, the fugitive, o fugitivo, the one who'd never be good enough to reign in Israel. aquele que nunca seria bom o suficiente para reinar em Israel. But I'm so glad he didn't give voice. He didn't hear the voices of his enemies. Mas eu fico tão feliz porque ele não ouviu as vozes dos seus I'm inimigos, so glad he didn't hear the voice of his father não ouviu a voz do seu pai, or the voice of his brothers ou as vozes dos seus irmãos, or even his own inner voice. ou até a sua própria voz. I'm so glad that the only voice David heard E eu fico tão feliz que a única voz que Davi ouviu was the voice of God. foi a voz de Deus. And I'm so glad that God did not look on his appearance, E eu fico tão feliz que Deus não olhou para a sua aparência, his giftedness. para todos os seus dons, God looked at his heart. mas Deus olhou para o seu coração. And now I want to get to part 3 of the E story. agora eu quero chegar à parte 3 desta história, Your part. à vossa parte. It would be impossible for me to call all of you up Será impossível chamar-vos a todos até aqui and ask you to share your own journey. e pedir que partilhem a vossa própria história. But here's what I can guarantee today. Mas aquilo que eu posso garantir-vos hoje, In this building neste edifício, and watching us online, e as pessoas que nos estão a ver online, there are many broken, há muitas pessoas quebrantadas many hurting, e muitas pessoas que estão a passar por and many dificuldades wounded people. e muitas pessoas feridas. People who your whole life Pessoas que durante toda a sua vida you've been told you're not good enough. lhes foi dito que não eram boas o You don't suficiente, fit in. que não fazem parte do You never grupo, belong. que nunca vão pertencer, You'll always be a foreigner. que vão sempre ser estrangeiros, You're an outsider. que vão sempre ser You're desconhecidos, the least gifted and the least capable. que têm menos dons e são menos capazes. Some of you have been told you're not good looking. Alguns de vocês já vos foi dito que não são bonitos. Or maybe you have a complex because of one of your body parts. Ou talvez tenham algum complexo com alguma parte do vosso corpo. Maybe you struggle because you're overweight. Talvez tenham dificuldades porque têm excesso de peso. And your life has been one of battling weight. E a vossa vida foi uma sempre a batalhar contra este problema. A life of guilt, of shame, and of diets. Uma vida de vergonha, de culpa e de dietas. Others of you have deep complexes and many insecurities. Outros de vocês têm complexos profundos e muitas inseguranças. And you try to cover them up with humor, E tentam esconder isso através do humor. or maybe to project, Ou talvez tentam projetar. or maybe to become something that you really are not. Ou talvez transformam-se em algo que não são na realidade. Many of you are carrying around such a deep burden in your soul Muitos de vocês carregam um fardo tão pesado na vossa alma that you really don't even know how much longer you can carry on. que muitas vezes nem sabem quanto mais tempo é que vão aguentar. Some of you have even considered suicide E muitos até já consideraram suicídio, because you feel misunderstood, porque se sentem mal compreendidos, unloved, não amados and rejected. e rejeitados. Before I speak to you, E antes de eu falar diretamente para vós, I want to speak to all the cool Christians, eu quero falar com todos os crentes fixe, to the clever ones, àqueles que são espertos, to the ones who got it all together. àqueles que têm tudo organizado, You're fit and you're healthy and you're brilliant. são fit, são saudáveis e são brilhantes. If that's you today,
Se és tu hoje, awesome. I'm so proud of you. maravilha, estou super orgulhoso de ti. God bless you. Deus te abençoe. But Mas I have a message for you. tenho uma mensagem para vocês. If that's you, Se fores tu, and essa if pessoa, you look down on others, e se tu olhares para as outras pessoas com escárnio, if you mock others, se gozares com os if outros, you depreciate others, se os fizeres sentir não apreciados, if you make sneaky and snide remarks about others e se fazes comentários menos apropriados em relação a essas pessoas, because they don't live up to your lofty goals, porque não conseguem chegar aos vossos standards, my words to you are shame on you. a minha palavra para vocês é: tenham vergonha. May I say clearly to you, Que eu possa vos dizer claramente, if that's how you treat others, se é assim que tratam as outras pessoas, God has already rejected you. Deus já vos rejeitou. He looks at the heart Ele olha para o coração and he hates those who are haughty, puffed up, e ele detesta aqueles que são convencidos, those who think they're better than others. aqueles que se acham melhores que os outros. Second thing I want to ask the cool kids, E a segunda coisa que eu quero perguntar à gente fixe: consider seriously when you speak about other people. considerem com seriedade quando forem falar acerca de outra pessoa. Most of you, the majority of you, didn't know my story of rejection. A maior parte de vocês não conhecia a minha história sobre a rejeição. It's something I hide. É algo que eu não partilho. And many people think you've always been a really strong dude. E muitas pessoas pensam que eu sou um homem forte. No, I haven't. E nem sempre fui assim. I've always been the rejected dude. Sempre fui aquele que foi rejeitado. And when you see someone who's rejected, E quando vocês virem alguém que está a ser rejeitado, somebody insecure or afraid, alguém que sofre de alguma insegurança ou que tem medo, somebody less academic, alguém que seja menos académico, somebody overweight, alguém com excesso de peso, somebody of a different race or color or language, alguém de uma raça diferente, de uma cor diferente, com uma língua diferente, if you want to be a cool Christian, se quiserem ser um crente fixe, be kind, sejam be amáveis, merciful, tenham misericórdia, be encouraging, sejam encorajadores, be compassionate, tenham compaixão, because you have no idea what those people have suffered. porque vocês não sabem o que estas pessoas já passaram ou aquilo que já sofreram. You have no idea the pain that they've gone through their entire life. Não sabem a dor pela qual estas pessoas já passaram. And if you want to be like Jesus, E se quiserem ser como Jesus, be a Barnabas, então sejam como Barnabás. be an encourager. Sejam encorajadores. Say good things about the person, Digam coisas boas em relação à pessoa. because in that, Porque nessa atitude you'll be like Jesus. vão ser como Jesus. Before I close, E antes de terminar, I received this week a video from Tiago Braga. eu recebi um vídeo esta semana do Tiago Braga. He's one of our members and he's studying in the USA. Ele é um dos nossos membros, mas está a estudar agora nos Estados Unidos. His wife's that little Japanese girl, Mana, that drums really well. A sua esposa é a Mana, que costumava tocar bateria connosco. They were preparing for the ministry. Eles estão a preparar-se para o ministério. And he made and he narrated a video for his school. E ele criou, filmou e fez a narração de um vídeo para a sua escola. And I said to him, Tiago, can I use that in church? E eu perguntei ao Tiago se poderia utilizar o vídeo dele aqui na igreja. Firstly, because it's so well done. Primeiro porque está extraordinariamente bem And I'm feito. so proud of E you. eu tenho tanto orgulho nele. But secondly, it's got everything to do with my message. Mas em segundo lugar, porque tem tudo a ver com a minha mensagem. I see those words about me. Eu vejo essas palavras sobre mim. I see those words about God's children. E vejo estas palavras refletidas nos filhos de Deus. So, Caleb, will you show us that video? Portanto, Caleb, Maybe podes we're going to go to the partilhar? camera so they don't cut it off. Okay, thank you. We are at war. The war against the Lord has never been so pointed and pervasive. The forceful assault by demonic world rulers is strong and chaotic. This chaos is the fruit of denying the Lord, the fruit of self-worship, the fruit of rebellion, the fruit of the church refusing to train disciples for decades. The chaos ends with you. This ends with us. This season requires unusual courage. If we open our hearts to Jesus, He will direct our steps. If we open our hearts to Jesus, we will step into never before in my lifetime opportunities. In the natural, circumstances are not favorable.
But wisdom includes recognizing that the world's cultures are strongly adversarial to the gospel. No matter how difficult the season, we embrace the new and accept the challenge. So, where do we begin? We start with the wholehearted pursuit of Jesus, in His Word, with worship, in humility, with deep hearing, loving radically, taking courage. We ask Him to train us, to change us into His image. If we do these things, this can be the season where we are trained. From this place, we believe that Jesus will increasingly reveal Himself to and through us for the rest of our days. Together, we cry out to Him like never before. Together, we will discover our assignment in His purpose. We stand united to seek the Lord and do what He says. We are Christ for the nations. Amen. Amém. Tiago's listening to you online, so give him a round of O applause. Tiago está a ouvir-vos online, portanto, deem-lhe uma salva de palmas. Well done, Tiago. Muito bem, Tiago. To those of you who have heard me today, Para aqueles que me ouviram hoje, and the Lord has spoken to you, e o Senhor falou diretamente convosco, and you resonate with the message, e vocês sentiram-se tocados por esta mensagem, I want to invite you to see yourself as God does. eu quero convidar-vos a olhar para vocês próprios como Deus olha para vocês. Here's how God sees you. E Deus vê-vos então desta forma. John 15:16. João 15, versículo 16. You did not choose me, but I chose you. Tu não me escolheste a mim, mas eu escolhi-te a ti. And I appointed you to go and bear much fruit, E eu nomeei-te para dares muito fruto and that your fruit would remain, e que o teu fruto permanecesse, so that whatever you ask the Father in my name, para tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, He may give you. Ele te possa dar. You see, when the whole world rejected me, Quando todo o mundo me rejeitou, God chose me. Deus me escolheu. None of you would have known what I've been through. Nenhum de vocês saberia aquilo pelo qual eu já passei. All you see is the fruit of my life. Tudo o que vocês veem é o fruto da minha vida. Many disciples, Muitos discípulos, churches planted all over Portugal, igrejas que já plantámos em todo o Portugal, motorcycle ministry all over the world, o ministério motociclista à volta do mundo, evangelism and discipleship. o evangelismo e o discipulado. You see my friends, you see my family, Vêm os meus amigos e a minha família. you see my grandkids. Vêm os meus netos. Fruit, Fruto. abundant fruit. Fruto abundante. But that was only possible Mas isto só foi possível because I didn't listen to the other voices. porque eu não ouvi as outras vozes. I didn't give any credibility to those who rejected me. Não dei credibilidade nenhuma a todos aqueles que me rejeitaram. I didn't listen to the negative, Não ouvi ao negativismo, to the naysayers, àqueles que não diziam nada de to especial, my accusers, àqueles que me acusavam, to my haters, àqueles que me odiavam, to the people who put me down àqueles que me punham para baixo because of my race and my language, por causa da minha língua e da minha raça, because of my background. por causa do meu passado. And today I want to tell every one of you, E hoje eu quero dizer a cada um de vós aqui presente, stop listening to other people. deixem de ouvir os outros. You don't have to be as intelligent as the next person. Não tens que ser tão inteligente como o outro. You don't have to be a Barbie doll. Não tens que ser uma Barbie. The world has come up with this model of beauty today. O mundo é que estabeleceu este molde de beleza hoje. That's not what God sees. Mas não é isso que Deus vê. So stop concentrating on what's negative and bad about what you think is bad Então vamos parar de nos focarmos naquilo que nós achamos que é negativo sobre nós, in your body no nosso corpo, and killing yourself to get better and it's just not e a working. matar-nos para alcançarmos objetivos que são irreais. Stop trying to fit in with the cool people E tentem deixar de se encaixar com o grupo das pessoas fixe, when they keep rejecting you. quando continuam a rejeitar-vos. Stop trying to be something you are not Tentem deixar de ser uma pessoa que não são. and find your purpose. E encontrem o vosso propósito, Find your significance. o vosso significado Find your fulfillment e o vosso preenchimento in God em Deus and in what He thinks about e you. naquilo que Ele pensa de ti. And He will give you abundant fruit. E Ele vai vos dar fruto abundante. And the world will look at you E o mundo vai olhar para vocês and think, wow, e pensar, uau, look what the Lord has done. olha aquilo que fez o Senhor. I would like you to close your eyes as the band comes. Gostava que fechassem os olhos enquanto a banda sobe And with every eye closed, e com todos os olhos fechados, whether you're at home se estiverem em casa
whether you're here in the auditorium, ou se estiverem aqui neste auditório, the Holy Spirit has a message for you today. o Espírito Santo tem uma mensagem para vocês hoje. You are loved. Vocês são amados. I have chosen you, says God. Eu já vos escolhi, disse Deus. You are the apple of my eye. Vocês são a maçã do meu olho, da minha I vida. loved you so much Eu amei-vos tanto that I sent my son to die specifically for you. que enviei o meu filho para morrer especificamente por cada um de vós. Stop beating yourself up. Deixem de se pôr para baixo, Stop depreciating yourself. de falarem mal contra vocês próprios, Stop living in guilt, shame, and condemnation. de viver em culpa, vergonha e condenação. Listen to my words, says the Lord. E ouçam a minha palavra, diz o Senhor. I love you with an everlasting love. Eu amo-vos com um amor para sempre. I created you, Eu vos criei and you are fearfully and wonderfully e made. vocês são maravilhosamente bem feitos. You are my beloved. São os meus amados. Today, if that's you, Hoje, se és tu that has felt down, que se sentiu em baixo, if you've really depreciated yourself, e se tens falado mal contra ti, if you've been going through a really tough time, se tens passado por momentos and if difíceis, God has spoken you today, e se Deus falou contigo hoje, with every eye closed and every head bowed, com todos os olhos fechados e as cabeças curvadas, would you just raise your hand levanta a tua mão. where you are? Just lift your hand and Onde put it back down. estás? Levanta e baixa de novo. Amen. Amém. God wants to tell you Deus quer te dizer He's not worried about your race, que não está preocupado com a tua raça, whether you're a porra or whatever else they se call you. fores um porra ou qualquer outra coisa que te chamem. He's not worried about your language. Não está preocupado com a tua língua. He's not worried about whether others think you're an outsider Não and you está, don't belong here. não está preocupado que penses que és um estrangeiro e que não fazes parte. The only thing He's worried about is your heart. A única coisa com que Deus se preocupa é com o teu coração. Don't let your heart become bitter. Não deixes que o teu coração se amargure. Don't close your heart. Não feches o teu coração. Don't become angry. Não fiques zangado And don't hate in return. e não odeies de volta. Love Ama in return. de volta. Persist in return. Persiste de volta. Keep on going. E continua no And bom hold on caminho. to Jesus Agarrado a Jesus. more than you ever have before. Mais do que alguma vez antes. Because He loves you Porque Ele te ama with an everlasting love. com um amor para sempre. Let's stand and worship Him. Vamos ficar de pé e louvar ao Senhor.